Por que gente boa sofre tanto para vencer? Você já parou para pensar? Por que existe gente má nadando em dinheiro, enquanto você, que é do bem, segue travado? Por que pessoas egoístas prosperam e você, que só quer ajudar, mal consegue pagar as contas? Essa pergunta, ela queima por dentro, não é? Eu sei. Porque você olha ao redor e vê. Aquele que mente, que engana, que pisoteia os outros, tá dirigindo carro novo, tá viajando, tá vencendo. E você? Você que ora, você que tem fé, você que tenta fazer o certo, tá preso, tá cansado, tá começando a se perguntar: será que ser bom é uma maldição? Hoje eu vou te contar algo que ninguém te disse, algo que está escrito, mas escondido, algo que os sábios sabiam, que os milionários espiritualizados descobriram e que pode mudar tudo para você. Mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta. E se o seu sofrimento não for um castigo? E se ele for exatamente o oposto? Vem comigo, porque o que você vai ouvir agora pode destruir a jaula invisível que te mantém pequeno. Imagine uma semente, ela está enterrada, no escuro, na terra fria, sozinha. Enquanto isso, lá em cima, o mato cresce fácil, sem esforço, rápido. A semente poderia pensar: por que eu sofro aqui embaixo, enquanto o mato vence lá em cima? Mas aqui está o segredo que a semente não sabe. O mato não tem raiz. O mato cresce rápido, mas morre rápido. A árvore demora. Ela sofre, ela quebra a casca, ela luta contra a escuridão. Mas quando ela nasce, nada a derruba. Você que é do bem, você não é mato, você é árvore. E o que você chama de sofrimento é a raiz se formando. Mas eu sei o que você está pensando. Tá, bonito isso. Mas cadê meu dinheiro? Cadê minha vitória? Calma, porque existe algo que ninguém te contou sobre prosperidade. A Bíblia fala em Provérbios 13:11. A riqueza de quem a ganha depressa diminui, mas quem a ajunta aos poucos a aumenta. Sabe o que isso significa? Que o dinheiro que vem fácil, vai fácil. Quem engana, quem rouba, quem mente, pode até enriquecer, mas a riqueza deles é podre. Ela não sustenta, ela não constrói, ela não fica. Você já viu milionário falir da noite para o dia? Pois é, a riqueza deles era folha, a sua será raiz. Agora escuta isso com atenção. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Cada não que você recebeu foi proteção. Cada porta fechada foi redirecionamento. Cada dor financeira foi treinamento. Porque Deus, ou o universo, ou como você quiser chamar, não confia riqueza a qualquer um. Ele confia a quem sabe carregar. E sabe quem aprende a carregar? Quem sofreu o peso. Por isso, gente boa sofre tanto para vencer. Porque quando você vencer, você não vai ser só mais um rico. Você vai ser um portador de luz com recursos. Você vai ser alguém que sabe usar o poder sem se corromper. E isso, meu amigo, minha amiga, isso muda o mundo. Mas tem um problema sério, porque existe algo dentro de você que ainda te sabota. Algo que você aprendeu sem querer, algo que te ensinaram, algo que está travando sua prosperidade agora. E no próximo ato, eu vou te mostrar exatamente o que é. Se isso aqui tocou em algo real dentro de você, deixa um comentário. Só uma palavra, qualquer uma, porque eu preciso saber que você está comigo nessa jornada. Você sabe qual é a maior mentira que te contaram sobre dinheiro? Não foi algo que te disseram com palavras, foi algo que você absorveu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você era criança, o que você ouvia sobre dinheiro? Dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu, dinheiro é a raiz de todo mal. Quem tem muito, roubou de alguém. E aí, sem perceber, você começou a acreditar que ser bom e ser rico são coisas opostas. Que se você tem dinheiro, você perde a alma.
Que prosperidade! É pecado. Isso entrou tão fundo em você que hoje você se sabota sem saber. Sabe quando você tem uma ideia de negócio e você mesmo mata ela? Ah, isso não vai dar certo. Quem sou eu para isso? Isso é ganância. Sabe quando aparece uma oportunidade e você recua? Não mereço isso. Deve ser cilada. Gente como eu não chega lá. Isso não é humildade. Isso é programação. Imagine que dentro de você existe um cofre gigante, vazio. Toda vez que o universo tenta colocar algo lá dentro, o cofre rejeita. Não porque ele não funciona, mas porque alguém, há muito tempo, colocou uma trava. E na trava está escrito: gente boa não merece muito. Mas sabe o que a Bíblia realmente diz? Em 1 Timóteo 6,10 está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Ou seja, o problema nunca foi ter, o problema é servir. Jesus andava com um tesoureiro, Judas. Significa que havia dinheiro no ministério. Salomão foi o homem mais sábio e o mais rico do seu tempo. Abraão era riquíssimo. Jó foi restaurado com o dobro do que tinha. Então me diz, onde é que Deus disse que você precisa ser pobre para ser santo? Isso foi ideia de quem? Agora escuta isso bem. Deus não quer que você seja pobre. Ele quer que você seja íntegro. E existe uma diferença gigante entre as duas coisas. Pobreza não é virtude. Pobreza é falta. E quando você tem falta, você não consegue dar, você não consegue ajudar, você não consegue construir. Quer saber a verdade? O mundo precisa que gente boa tenha dinheiro, porque se só os maus têm recursos, quem vai mudar alguma coisa? Se só quem engana prospera, quem vai fazer diferente? Você, mas só se você parar de se sabotar, só se você retirar a trava. Pensa comigo, por que você acha que existem bilionários que doam fortunas? Porque eles entenderam algo. Dinheiro é ferramenta, não é identidade. Warren Buffett doa bilhões, mas não porque ele é bonzinho, porque ele entendeu que dinheiro parado é dinheiro morto. E ele escolheu fazer o dinheiro servir a algo maior. Agora imagina, você com recursos, você que é do bem, você que tem empatia, você que quer ajudar. Imagina o estrago positivo que você faria no mundo. Sabe por que você ainda não tem o que merece? Porque no fundo, você ainda acha que não merece. Você ainda está pedindo desculpas por querer mais. Você ainda está com medo de brilhar, mas eu estou aqui para te dizer, você pode ser bom e rico. Você pode ser espiritual e próspero. Você pode servir a Deus e viver abundante. Essas coisas não se excluem, elas se completam. Mas agora vem a parte mais importante, porque entender isso é só o começo. Tem algo que você precisa fazer, uma ação, um movimento interno, que vai destravar o cofre de uma vez por todas. E no próximo ato, eu vou te entregar esse código. Se você está sentindo que isso aqui é para você, deixa nos comentários, eu mereço. Só isso. Porque quando você escreve, você declara. E quando você declara, você ativa. Agora, eu vou te ensinar o movimento que muda tudo. O movimento que os sábios fazem, que os milionários conscientes fazem, que as pessoas que prosperam sem perder a alma fazem. E não é sobre afirmação, não é sobre visualização, não é sobre energia positiva. É sobre algo muito mais profundo, algo que reprograma sua relação com a abundância. Eu vou te contar uma história. Tem um conto antigo, judaico, sobre um homem chamado Herschel. Herschel era pobre, muito pobre, mas todo dia ele separava uma moeda, uma única moeda, e colocava numa caixinha. Os vizinhos riam dele. Herschel, você mal tem para comer e está guardando dinheiro? E ele respondia sempre com um sorriso: eu não estou guardando, eu estou treinando. Sabe o que ele estava treinando? Ele estava treinando a mente dele a segurar.
Porque o problema de quem sempre foi pobre não é ganhar dinheiro, é segurar dinheiro. Você já viu gente que recebe 13º, herança, um bônus, e em 2 semanas está quebrado de novo? Pois é, porque a mente dela não foi treinada para segurar, ela foi treinada para vazar. Então escuta isso com atenção. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você se torna alguém que o dinheiro pode confiar. Pensa numa taça rachada. Você pode encher ela de água, mas a água escapa. Não adianta você pedir mais água. Você precisa consertar a taça. E como você conserta? Mudando sua relação com o pouco. Aqui está o código. Trate o pouco como se fosse muito. Honre o que você tem, como se fosse tudo. Agradeça pelo centavo, como se fosse milhão. Porque sabe o que acontece quando você faz isso? Você muda a frequência. Você sai da vibração de falta e entra na vibração de suficiência. E o universo, ou Deus, ou a lei da atração, ou como você quiser chamar, responde à frequência. Deixa eu te dar um exemplo real. Você tem 50 Harleys no bolso. A maioria das pessoas pensa, só tenho 50, que porcaria. Frequência, falta. Agora muda a frase. Eu tenho 50 Harleys, vou usar com sabedoria. Vou honrar esse dinheiro. Frequência, administração. Parece besteira? Não é. Porque o universo não confia recursos ilimitados a quem não sabe cuidar dos limitados. Jesus contou a parábola dos talentos. Um senhor deu dinheiro a 3 servos, 2 investiram, um enterrou. E quando o senhor voltou, ele disse ao que enterrou: porque a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Sabe o que isso significa? Que administração atrai multiplicação, que gratidão pelo pouco atrai abundância do muito, que se você não honra os 50, por que o universo te daria 50 mil? Você quer saber por que gente má prospera rápido? Porque eles não têm medo de receber. Eles não se sabotam. Eles não acham que não merecem. Eles pegam, eles seguram, eles multiplicam. O problema não é que eles prosperam. O problema é que você não está fazendo o mesmo, mas com consciência, com propósito, com integridade. Então aqui está o movimento. 1. Pare de reclamar do pouco. Todo centavo que você tem foi permitido. Agradeça, honre, cuide. 2. Administre como um mordomo, não como um dono. Você não é dono de nada. Você é administrador. E bons administradores recebem mais para administrar. 3. Declare em voz alta: eu sou digno de receber. Eu sou capaz de multiplicar. Eu mereço abundância. Não como arrogância, como verdade espiritual. Porque sabe qual é a maior diferença entre você e quem já venceu? Não é talento, não é sorte, não é conexões. É que eles acreditaram que mereciam antes de merecer. E você está esperando merecer para acreditar. Mas o universo não funciona assim. Ele não espera você estar pronto. Ele espera você se declarar pronto. E agora vem a parte que ninguém fala. A parte que separa quem sonha de quem realiza, porque entender é uma coisa, aplicar é outra. E no próximo ato, eu vou te mostrar o campo de batalha real, onde a maioria desiste, onde você não pode desistir. Se algo dentro de você acordou agora, deixa nos comentários. Eu sou digno. Porque quando você declara, você se compromete. E o compromisso é o primeiro passo da transformação. Agora eu preciso te contar a parte que dói. A parte que a maioria não aguenta ouvir. A parte onde as pessoas desistem. Porque existe um momento específico entre você declarar que merece e você receber o que merece. E nesse momento, tudo piora. Eu sei. Você não esperava ouvir isso. Você esperava que eu dissesse, agora é só confiar e vai chover dinheiro. Mas eu não vim aqui para te iludir. Eu vim para te preparar. Sabe o que acontece antes da borboleta nascer? A lagarta entra no casulo. E dentro daquele casulo
ela se dissolve. Ela vira uma gosma, ela deixa de ser o que era, mas ainda não é o que vai ser. E se alguém abrisse o casulo para ajudar, a borboleta morreria. Porque a luta para sair é o que fortalece as asas. Você está no casulo agora, e eu sei que dói, eu sei que cansa, eu sei que você olha ao redor e pensa, cadê minha virada? Cadê meu milagre? Porque todo mundo está avançando, menos eu. Tem um versículo em Tiago 1:2-4 que diz, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Leu isso? Sem lhes faltar coisa alguma. Mas depois da prova. Não antes, não durante. Depois. Sabe por que a maioria desiste? Porque eles acham que a provação é sinal de que estão no caminho errado. Eles acham que se fosse de Deus, seria fácil. Que se fosse do universo, seria rápido. Mas não é assim que funciona. Escuta isso. Quanto maior o propósito, maior a resistência. Quanto maior a bênção, maior o teste. Porque o universo não está testando se você quer. Ele está testando quanto você aguenta carregar. José, do Egito, teve um sonho gigante, que ele seria grande, que todos se curvariam diante dele. E o que aconteceu depois do sonho? Ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente, foi esquecido na cadeia, 13 anos, entre o sonho e a realização. 13 anos de casulo. Mas sabe por que José venceu? Porque ele não desistiu de quem ele era. Mesmo quando tudo dizia que ele era nada. Na casa de Potifar, escravo, ele era o melhor escravo. Na prisão, injustiçado, ele era o melhor prisioneiro. Ele tratava o pouco como muito. E quando chegou a hora, ele não subiu de escravo para livre. Ele subiu de escravo para segundo no comando de uma nação. Porque Deus não estava atrasado. Ele estava preparando. Então deixa eu te dizer uma coisa, se está difícil agora, você está no caminho certo. Se está doendo, é porque está crescendo. Se parece que nada está acontecendo, é porque tudo está sendo reorganizado. Mas tem um perigo aqui, um perigo real. Tem gente que usa isso como desculpa para não agir. Ah, está difícil porque é o processo. Ah, não estou vendo o resultado porque é o tempo de Deus. Não. Processo não é passividade. Deserto não é desistência. Você precisa continuar fazendo sua parte. Plantando, administrando, honrando, estudando, criando, fazendo o movimento, mesmo sem ver o resultado. Pensa num fazendeiro. Ele planta a semente, rega todo dia. Mas ele não vê nada crescendo. A terra está ali, parada, seca. Ele poderia pensar, não está funcionando. E parar de regar. Mas se ele parar, a semente morre. Então, o que você faz quando nada parece acontecer? Você continua regando. Você continua honrando os 50 centos. Você continua acordando cedo. Você continua declarando que é digno. Você continua agindo como a pessoa que você quer ser, mesmo quando a conta bancária diz o contrário. Mesmo quando os outros duvidam. Mesmo quando você duvida, porque sabe o que separa quem chega de quem desiste? Não é talento, não é sorte, é a capacidade de continuar. Quando tudo grita para você parar, e você vai parar? Ou você vai ser a árvore que aguentou a tempestade? Porque agora eu preciso te contar o segredo final, o segredo que muda o jogo completamente. A diferença entre sofrer perdido e sofrer com propósito. E no próximo ato eu vou te entregar isso. Se você está decidido a não desistir, mesmo que doa, deixa nos comentários. Eu aguento. Porque essa declaração é o que te mantém de pé quando tudo desaba. Agora, a verdade que muda tudo, a verdade que transforma sofrimento em propósito. Porque existe uma diferença gigante entre duas pessoas que sofrem. Uma sofre e se perde.
A outra sofre e se encontra. E a diferença não está no tamanho da dor. Está na pergunta que você faz durante a dor. Deixa eu te explicar. Quando você está no fundo, quando está quebrado, quando parece que nada vai mudar, você pode fazer duas perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? Ou já, para que isso está acontecendo comigo? A primeira pergunta te faz vítima. A segunda te faz guerreiro. A primeira te paralisa. A segunda te movimenta. Pensa em duas pessoas levando um soco. A primeira cai e pensa, por que eu? Eu não mereço isso. E fica no chão. A segunda cai e pensa, para que eu precisava aprender a levantar? E levanta. Mesma dor, mesma queda, resultado completamente diferente. Conexão espiritual. Romanos 8:28. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas, não só nas bênçãos, não só nas vitórias, em todas, até na dor, até na falta, até no deserto. Sabe o que isso significa? Que nada do que você está passando é desperdício. Nada, aquela conta que você não conseguiu pagar, te ensinou o valor do dinheiro. Aquele não que te humilhou, te ensinou humildade verdadeira. Aquela traição te ensinou a confiar em você mesmo. Tudo tem propósito. Mas só se você perguntar, para quê? Agora escuta isso com atenção. A sua dor não é sua maldição, é sua qualificação. Porque sabe quem consegue ajudar alguém que está quebrado? Quem já quebrou? Sabe quem consegue dar esperança a quem perdeu tudo? Quem já perdeu, sabe quem vai prosperar e não vai esquecer de onde veio? Quem passou fome, Oprah Winfrey, abusada, pobre, rejeitada, hoje bilionária. Mas ela não usa o dinheiro como os outros, porque ela sabe o que é não ter. E isso faz dela diferente. Tony Robbins morou no carro, lavou louça para comer. Hoje, conselheiro de presidentes e CEOs. Mas ele não esqueceu, e é por isso que ele transforma vidas. Então me diz, e se a sua dor for exatamente o que vai te fazer inesquecível? E se o seu sofrimento for o que vai te dar autoridade para mudar vidas? E se Deus te quebrou para te reconstruir mais forte? Porque pessoas que nunca sofreram, elas não têm profundidade. Elas prosperam, mas não inspiram. Elas vencem, mas não transformam. Você vai ser diferente. Porque quando você chegar lá, você vai lembrar. E essa lembrança vai te fazer imparável. Agora eu vou te dar o código final. Transforme sua dor em missão. Toda vez que você sofrer, pergunte, quem eu vou poder ajudar? Porque passei por isso. Que mensagem eu vou levar quando vencer? Como essa dor vai virar meu combustível? Porque o problema não é sofrer. O problema é sofrer, sem significado. Mas quando você dá significado, tudo muda. A dor vira treinamento, a falta vira preparação, o deserto vira escola. Pensa no carvão e no diamante, mesma substância, carbono, mas um vale centavos, o outro vale milhões. Qual a diferença? Pressão, tempo, transformação. Você é o carvão agora, mas a pressão que você está sentindo, ela não está te destruindo, ela está te cristalizando. E quando você sair, você não vai ser mais carvão, você vai ser diamante. E diamante não se quebra, diamante corta, diamante brilha no escuro. Então, a partir de agora, muda a narrativa. Eu não estou sofrendo à toa. Eu estou sendo lapidado. Cada dor tem um para quê. E quando eu vencer, vou ser inesquecível. Mas agora vem a última parte, a parte mais importante de todas. Porque entender o propósito é poderoso. Mas existe um movimento final que você precisa fazer. Um movimento que sela o pacto com o seu destino. E no próximo ato, eu vou te entregar esse movimento. Se você entendeu que a sua dor tem propósito, deixa nos comentários. Eu sou diamante.
Porque quando você declara, você assume quem você realmente é. Chegamos ao fim, e agora eu vou te entregar o movimento final. O movimento que sela tudo. O movimento que transforma conhecimento em poder real. Porque até agora você entendeu que sua dor tem propósito, que você merece prosperidade, que o sofrimento é preparação. Mas entender não basta. Você precisa agir, e não qualquer ação. A ação sagrada. Existe um princípio espiritual que atravessa todas as tradições. Cristianismo, judaísmo, budismo, lei da atração. Todos falam da mesma coisa. Você precisa dar antes de receber. Lucas 6:38. Jesus disse: Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Dai. Não recebei e depois dai. Não quando tiver sobrando, dai. Dai primeiro. Eu sei o que você está pensando, mas eu mal tenho para mim. Como vou dar? E é exatamente por isso que você precisa dar. Porque enquanto você segurar na falta, você declara a falta. Mas quando você dá na falta, você declara a abundância. Pensa numa torneira entupida, a água não flui. Você pode gritar, pode rezar, pode visualizar. Mas enquanto a torneira tiver algo bloqueando, nada entra, nada sai. Agora, se você forçar a água a sair, mesmo que seja só um fio, o entupimento se rompe. E aí, a água entra e sai. Fluxo. É isso que a doação faz. Ela rompe o entupimento. Ela diz para o universo: eu confio que tem mais. Eu não estou preso na falta. Eu sei que sou canal, não reservatório. Tem uma história de um homem chamado John Rockefeller. Antes de ser bilionário, ele era pobre, mas desde jovem ele tinha um princípio: doar 10% de tudo que ganhava. Mesmo quando ganhava mixaria, mesmo quando não tinha para comer, ele doava. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou o homem mais rico da história moderna. Coincidência? Não. Lei espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Ou seja, você colhe na proporção que planta. E onde você planta? Na terra dos outros. Você quer colher dinheiro? Plante dinheiro. Você quer colher ajuda? Plante ajuda. Você quer colher amor? Plante amor. Então aqui está o movimento final. Doe algo. Agora, não amanhã. Não quando sobrar. Agora. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser uma mensagem de apoio. Pode ser seu tempo. Pode ser uma habilidade. Não importa o tamanho. Importa a intenção. Porque quando você dá, você quebra a mentalidade de escassez. Você ativa o fluxo. Você declara: eu tenho para dar. Então, eu tenho. E o universo responde. Imagina que você tem uma semente na mão. Você pode segurar ela, proteger ela, ter medo de perder ela. Mas enquanto você segurar, ela é só uma semente. Agora, se você plantar, você perde a semente, mas você ganha uma árvore inteira. Então me diz, você vai segurar ou plantar? Porque gente boa sofre tanto para vencer. Não porque Deus é cruel, não porque o universo é injusto, mas porque a vitória de gente boa transforma o mundo. E transformar o mundo exige preparo. Você passou por tudo isso, a dor, a falta, a frustração, não para desistir no final. Você passou por isso para se tornar inesquecível. E agora você sabe, você merece, você aguenta, você é diamante e você vai vencer. Não porque é fácil, mas porque você não desiste. Então levanta, sacode a poeira, honra o pouco, doe o que pode, declare que é digno e continua. Porque o mundo está esperando você brilhar. Silêncio emocional. E quando você chegar lá, quando tiver o que merece, quando prosperar, não esqueça. Não esqueça de onde veio. Não esqueça quem te ajudou. Não esqueça por que você lutou. Porque aí
Você não vai ser só mais um vencedor. Você vai ser um portador de luz. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você acordou, deixa nos comentários. Eu sou Luz. E se você quiser continuar essa jornada, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago mensagens assim, pra gente que tá cansada de sofrer sem propósito, pra gente que quer vencer sem perder a alma. Obrigado por ter chegado até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é. Agora, vai e brilha. Você foi feito para isso.